Fala aí, galera do canal do Fabiano Fará, tudo certo? Tudo redondinho aí? Chega mais, avisa todo mundo que o canal do Fabiano Fará também está falando de Santos Futebol Clube. Todos os dias, pelo menos um conteúdo. Ó, já tem conteúdo lá no História Santos, conteúdo no História Santos Debate, conteúdo aqui no canal do Fabiano Fará. Avisa a rapaziada, se inscreve no canal, ativa as notificações, porque eu tenho uma conversa marcada com Paulo Henrique Ganso no próximo domingo no Allianz Parque. E garanto a vocês, eu vou descobrir se ele vem para o Santos ou não. É bom a gente descobrir quais são as intenções de Paulinho Ganso. Será que é voltar para o Santos? É cumprir contrato com o Fluminense? É só para o meio do ano junto com o Neymar, ao que tudo indica, e a CNN e o Jornal Marca confirmaram que ele fica no Al-Hilal? Hein? Eu tenho algumas coisas de bastidores para falar para vocês aqui, tá? E eu vou contar para vocês e a gente vai trocando essa ideia. Mas se inscreve aqui no canal do Fabiano Fará. Ativa a notificação, é importante, cara. Ó, a gente abriu 3 canais de conteúdos do Santos pra gente dar conta do recado, pra gente, né, tá batendo mais papo, ampliando o debate. Espalha pros amigos, compartilha o canal do Fabiano Fará. Aqui tem transmissões também do Campeonato Brasileiro. Hoje vai ter transmissão do Fluminense, só que o Ganso tá suspenso, ele foi expulso, né? Se eu não me engano. Foi expulso, né? Não joga hoje contra o Cuiabá, de repente pode se livrar do rebaixamento, pode não se livrar, mas eu tenho um papo marcado com ele no domingo. E eu quero adiantar algumas coisas para vocês, tá bom? Então bora lá. Já se inscreveu, né? Já pedi, eu tô ficando maluco. Ó, cara, eu tenho sondado muitas pessoas, porque, para quem não sabe, o Paulo Henrique Ganso, a esposa dele tem família aqui em Santos, ele tem casa aqui em Santos, ele nunca perdeu as relações, o contato com a cidade de Santos. Volta e meia ele tá aqui. É que ele não costuma muito sair, aparecer publicamente, diante de, né, de algumas reações. Mas hoje a gente vê como ele faz falta, né? Se lá em 2021 ele teve muito próximo de voltar, né? E só não voltou porque o presidente expulso, aquele que rebaixou o Santos, se fingiu de bobo, foi atrás da torcida babona, né? Eu não sei qual é a tua opinião, vou respeitar a tua opinião. Mas a torcida aquele dia fudeu com o Santos, limitando o presidente ou fazendo com que o presidente vulnerável, Maria vai com as outras, não trouxesse o Ganso. Olha que ele tinha acertado já até o valor fixado, né? Depois que aconteceu com o Ganso voou, foi campeão da América e tudo mais. O próprio Ganso já declarou interesse em voltar para o Santos. Já chegou lá. Então ele tem relações aqui com a cidade, família da esposa, enfim, tudo mais. O que eu sei de pessoas próximas do Ganso? Ele tem contrato até dezembro de 2025. Não há o interesse do Fluminense em renovar com o Ganso, tá? Depois desse vínculo. E também não há o interesse do Ganso, que já tem 35 anos, em renovar com o Fluminense. A ideia do Ganso é, né, voltar para a origem para, de repente, jogar uma boa temporada pelo Santos e encerrar a carreira. Se vai combinar de ser junto com o Neymar ou não, é o que eu vou saber domingo, conversando tete a tete com ele, lá no Allianz Parque, porque o Palmeiras pega o Fluminense. E o Fluminense tem o Ganso. E o Fluminense deve chegar na última rodada ainda precisando, acredito eu, de pontos, né, para se livrar do rebaixamento. E o Palmeiras precisando vencer, né? É aquele negócio, cara. Não, só um parênteses, pô. Se o Fluminense, tipo, é que precisa de pontos, tá complicado. Se não precisasse de pontos, acho que entregaria os pontos pro Palmeiras, enquanto o São Paulo entregaria os pontos pro Botafogo, porque por causa da rivalidade, enfim. Mas a minha ideia é conversar com o Ganso lá. A gente já pré-acordou isso. E eu quero saber, da boca do Paulo, quais são as possibilidades dele sair. O Super Mundial de Clubes, o Fluminense pode até ser rebaixado, mas ele vai ter que... A Série B, por exemplo, não para. Nós sentimos na pele, não para durante data FIFA, nem Super Mundial, nem nada. Mas vai ser um ano atípico que, se o Fluminense cair, vai ter que jogar o Super Mundial. Eu tenho a informação de que ele pretende jogar o Super Mundial, mas desde que o Fluminense permaneça na primeira divisão. Se o Fluminense for para a segunda divisão, acho que o orçamento do Fluminense vai pesar menos
né? Vai ser bem menor, e o Santos sofreu isso, e pode haver uma grande reformulação no Fluminense. Eles podem montar um outro tipo de time, inclusive meio que, não descartando, mas meio que andando, pelo que eu tive de informação, para o Super Mundial de Clubes. Aí o negócio vai ser a tal da reconstrução. Tal. E aí o Paulo estaria no mercado. O presidente Marcelo Teixeira quer o Paulo Henrique Ganso de volta. O empresário do Paulo Henrique Ganso é o Pepinho de Aguarde. Já falei para vocês que o Paulo Henrique Ganso é sócio de uma empresa de gestão de negócio que geria até a carreira dele lá no Rio de Janeiro. Mas isso não impede ele de voltar e terminar, encerrar o ciclo dele como profissional no Santos. Depois ele continua trabalhando como homem de gestão do futebol, essas coisas. E ele quer muito voltar, tá? E o Ganso não é caro não, tá, gente? Para muita gente que pensa 800 mil, 500 mil no Ganso, pelo amor de Deus, tal. Jogador raro, que não vai custar caro para o Santos, contrato curto mesmo para atingir objetivos. Eu fiquei sabendo também, por pessoas próximas ao Ganso, de que se ele volta para o Santos em 2025 e o Santos consegue vaga na Libertadores em 26, aí ele poderia estender o contrato para 26, se assim as partes quiserem. Né? A partir do meio da próxima temporada, ele pode assinar um pré-contrato. Ele pretende vestir a camisa do Santos antes disso. Mas se não der, aí vai depender de uma conversa entre os clubes. Lembre-se que o Nonato está emprestado lá. Lembre-se que o Soteldo, que vai ser reintegrado ao Santos, despertou o interesse do Fluminense. Lembre-se que o Fluminense pode ter interesse no Lucas Barbosa. Enfim, o Santos tem como barganhar isso. Lucas Braga, esses jogadores estão voltando, sendo reintegrados, né? Como uma medida de segurança, mas também como aquele, pô, dá pra gente agir com pouco dinheiro, vamos agir no mercado com isso daqui. E não descartem não essa possibilidade. Eu vejo o Paulo Henrique Ganso como muito necessário para o Santos nesse período onde o Santos tenta se reconstruir. Tudo bem que estão fazendo caca atrás de caca. Não temos técnico, não temos reforço, não temos porcaria nenhuma. Só temos confusão no Santos, só temos caos no Santos. Tá? E o Santos insiste em dizer que não está atrasado no planejamento. Vai ficar atrasado a partir do dia 9 de dezembro? Eu sempre questiono isso. Os outros clubes, mesmo disputando competições, né, o brasileiro, você acha que eles não estão se mexendo? Né? Não estão se articulando? O Atlético Mineiro demitiu o Milito. Né? Você acha que não está buscando? Já fez proposta lá para o tal de Luiz Castro, que não pode trabalhar. Né? Enfim, eu explico isso lá no vídeo de Sola Santos. Já expliquei um vídeo aqui no canal, inclusive aqui no canal do Fabiano Fará, antes. Fui hateado pra caramba. Tem uns caras que têm um coração peludo, né? Enfim. Mas a questão aqui é o Ganso. No domingo eu trago a resposta para vocês, porque, cara, eu vi esse moleque crescer no Santos, eu vi esse moleque evoluir no Santos, eu vi esse moleque sofrer no Santos, eu sei como ele saiu do Santos, de que maneira ele saiu do Santos, e acreditem, ele foi forçado a sair do Santos, não teve outra alternativa, e só tinha um interessado naquele momento, que era o rival, o São Paulo, e foi por uma boa grana, o Santos não ficou na mão, foi uma boa venda, mas perdeu tecnicamente, tá? Ele deixou o Santos até antes mesmo do Neymar, né? E agora ele tá para fazer aquele grande finale da carreira, e ele escolheu o Santos para ser o grande finale da carreira dele. No Fluminense ele tem título importante, que é a Libertadores, que ele tem pelo Santos, tem campeonato lá estadual, que ele também tem pelo Santos, enfim. A decisão vai estar nas mãos do Paulo Henrique Ganso. O Fluminense hoje paga para ele cerca de R$800 mil mensais. Não vai ter como sustentar isso jogando uma Série B. Agora, se o Fluminense permanecer na Série A, aí o papo tem que ser de diretoria para diretoria. Aí tem que ser um papo de business, de negócio, para poder convencer o Ganso, o Paulinho, a voltar para convencer o Fluminense a liberar o Paulinho, a liberar o Ganso para voltar para o Santos. Cara, eu tô pagando para ver assim. Se você coloca aqui, ó, Gabigol e Paulo Henrique Ganso, quem está mais próximo? Quem poderia estar mais próximo de voltar para o Santos? Eu colocaria o Ganso. O Gabigol distante, já expliquei para vocês, distante. O Santos é a última opção dele. O Ganso hoje é muito mais propenso que o Gabigol a aceitar a proposta do Santos.
Domingo tirarei essa dúvida, mas eu queria compartilhar isso com vocês. Tá bom? Tô lendo o comentário. Qual pergunta você quer que eu faça para ele? Comenta aqui embaixo que eu vou anotar todas. Grande abraço, valeu, tchau.